possivelmente haja outros, nem tudo precisa do aval, da revisão, da aprovação, digamos, do IPHAN ou, em certos casos, dos seus equivalentes estaduais. Se os impactos culturais estiverem no radar, né, estiverem dentro do escopo da preparação de um estudo de impacto ambiental, aquilo que for competência explícita do IPHAN, evidentemente, terá que ser tratado por eles, por exemplo, patrimônio arqueológico, mas outros poderiam ser, não deveriam ser esquecidos e poderiam ser tratados no âmbito do processo corrente de licenciamento ambiental. Claro que é preciso profissionais capacitados para isso. Professor, agradecemos sua participação aqui em nome do presidente do IPAM, o engenheiro ambiental Gustavo Picanso Feitosa. Muito obrigado por ter tirado o seu tempo, né, para contribuir conosco e trazer todo o seu conhecimento, seu saber, compartilhar conosco. E esperamos ter outras oportunidades, de termos novamente sua contribuição na formação aqui dos analistas e demais colaboradores do IPAM. Eu agradeço muito o convite, desculpe a pressa, eu tenho uma reunião de um colegiado à tarde, logo mais, na verdade, e é uma pena, inclusive não vou poder ouvir a apresentação da professora Anne, que acho que vem logo depois, mas foi uma boa oportunidade, perguntas super interessantes, obrigado. E até uma Gratidão, próxima professor. ocasião, então. Gratidão. Então, nesse momento, tchau, professor. Bem, nesse momento chamamos para ministrar a palestra O papel da sociedade civil no fortalecimento do licenciamento ambiental, a professora doutora Anne Caroline Malvestio. É a professora Anne Caroline Malvestio. Ela é docente da Universidade Federal de Uberlândia, atuando na área de avaliação de impactos ambientais e instrumentos de política ambiental. Possui graduação em Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, pesquisadora visitante na Universidade Nova de Lisboa, Portugal, e na Universidade de Liverpool, no Reino Unido. Tem pós-doutorado pela Escola Politécnica Universidade de São Paulo, PoliUSP. Possui 15 artigos publicados em revistas de alto impacto, 4 capítulos de livros e é autora do livro Gestão do Meio Ambiente pela editora Senac São Paulo. Atualmente é presidente da diretoria executiva da Associação Brasileira de Avaliação de Impactos, ABAI. Aí com a palavra a presidente da ABAI, a professora Anne Caroline. Olá, bom dia para vocês aí. Para mim já é boa tarde por aqui. Se puderem, por favor, só confirmar se a minha tela está aparecendo aí para vocês. Sim, professora, está perfeito. Tá ótimo. Bom, então, primeiro, em nome da pessoa do João, gostaria de agradecer o convite para a Associação Brasileira participar desse evento, e aí é uma honra para mim poder representar a ABAI aqui nesse espaço, então, muito obrigada. Bom, e o tema que foi proposto para a gente conversar nesses 20 minutinhos aqui é o papel da sociedade civil no fortalecimento do licenciamento ambiental. Então, de alguma forma, a minha fala aqui vai conversar um pouco com a fala do Sanches, e inclusive com algumas das perguntas que foram colocadas agora também. Bom, para tratar desse tema, então, a minha proposta é seguir esse caminho, né, começando por um contexto do que é a participação da sociedade civil no processo de licenciamento hoje, né, qual é o contexto que temos, conversar um pouquinho sobre o que o Sanches já mencionou também, de engajamento significativo das partes interessadas, e depois finalizar pensando um pouco como o licenciamento ele ou ele pode ser fortalecido a partir do engajamento significativo da sociedade civil. Bom, então, para começar essa conversa, eu trouxe aqui uma das definições, né, de participação pública, é uma definição que está lá num dos materiais da Associação Internacional de Avaliação de Impacto, e essa definição vai dizer, então, que a participação pública, ela pode ser definida como o envolvimento de indivíduos e grupos que são positiva ou negativamente afetados,
ou que estão de alguma forma, né, interessados ou participam aí desse processo de planejamento e de tomada de decisão sobre projetos, programas, planos, políticas. E aí, em particular, aqui na nossa conversa, nós estamos interessados em tomadas de decisão sobre ações que tenham, então, algum potencial de provocar algum nível de degradação ambiental, então, de impactos ambientais negativos e impactos sociais negativos também. Mas essa definição, ela é bastante abrangente, né? E aí deixa espaço aqui para a gente discutir uma série de coisas a partir daqui, e uma série de perguntas para a gente se aprofundar um pouco mais. Então, algumas dessas questões que vão surgir daqui bom, por que, então, a gente precisa de participação pública? Quem é que deve participar desses processos? Né? Quem são esses indivíduos, esses grupos? Como que esse processo deve se dar? E também quais são as expectativas dessas partes que vão participar desse processo, quais são as condições que cada um desses grupos ou indivíduos vão encontrar para poder participar desses espaços. Bom, e aí, para tentar começar a responder o porquê, então, o porquê ou para que precisamos de participação pública dentro desse contexto do licenciamento ambiental e da avaliação de impactos ambientais, eu trouxe esse artigo aqui como referência de 2013, que ele foi, lá em 2013, olhar para o que tinha o que a academia estava falando sobre participação pública nesse contexto da avaliação de impactos, e organizou, então, olhando aqui para um contexto internacional, né, e organizou esses porquês da participação pública em 3 grandes grupos. Então, um primeiro porquê, que uma primeira justificativa, é uma justificativa normativa. Então, se estamos num contexto democrático, então a gente precisa garantir que exista a possibilidade de ter a participação da sociedade civil. E aí, claro, né, o nosso plano de fundo aqui é que o acesso ao ambiente, ele é necessário, um ambiente ecologicamente equilibrado, ele é necessário para a manutenção da vida e é um direito fundamental, né, um direito humano fundamental. Então, esse é o nosso plano de fundo. E, inclusive, então, dentro se estamos num contexto que é um contexto democrático, o acesso à informação, a participação dos processos decisórios e o acesso à justiça em relação à matéria ambiental, esses acessos eles precisam ser garantidos. E aí, olhando para o contexto internacional, a gente tem, inclusive, algumas convenções que vão tratar disso, né? A Convenção de Aarhus no contexto europeu e o Acordo de Escazú, olhando aqui para o nosso contexto latino-americano. Um segundo ponto aqui, uma segunda justificativa do porquê da participação pública, são os ganhos reais que o processo de participação eles trazem, né, dentro desse processo decisório. Então, a participação, ela leva a um melhor conhecimento daquele contexto, né, em que nós estamos avaliando os impactos ambientais e sociais, e, por consequência, né, a ideia é que ele leve a uma melhor tomada de decisão. E uma terceira justificativa que é, ao fazer isso, a gente deve ter um ganho de legitimidade e resolução de conflitos, sobretudo quando essa participação ela já inicia, né, nos momentos iniciais do processo de licenciamento, do processo de avaliação de impacto ambiental. Bom, então, olhando, né, partindo desses porquês, desses potenciais benefícios da gente ter uma participação pública, vamos olhar um pouquinho agora para o como fazer isso, então. E aí, pensar esse como, na verdade, tem uma série de possibilidades de como a participação pública pode se dar, e para a gente pensar um pouco essas possibilidades, eu trouxe aqui esse espectro de participação, né, proposto lá pela Associação Internacional de Participação Pública, que traz aqui uma ideia de níveis de participação. Então, eu tenho aqui como um menor nível o nível da informação, e aí a gente vai crescendo essa influência da participação pública na tomada de decisão conforme a gente vai caminhando por esses níveis. Deixa eu tentar usar meu pointer aqui para ajudar. Não sei se o pointer apareceu aí para vocês na imagem, mas talvez ele apareça logo mais. Sim, apareceu. Ótimo. Bom, então a gente tem um contexto aqui, né, como um nível menor de influência da participação na tomada de decisão, o nível da informação. Então, seguindo aqui para consulta, envolvimento, colaboração, e aí o nível mais alto, que seria o empoderamento, de fato, da sociedade em relação à tomada de decisão. Bom, e aí,
uma primeira pergunta aqui para aproximar do nosso contexto. Bom, como é que isso se dá, então, nos processos de licenciamento ambiental? E aí, eu vou, para pensar um pouco isso, não estou falando aqui em específico de nenhum estado, mas vou mencionar algumas questões que estão bastante frequentes no sistema brasileiro, né? Então, tanto no licenciamento ambiental federal, mas também em alguns estados, e aí cada estado vai ter, né, o seu contexto específico, seus regramentos específicos. Então, claro que a gente vai ter iniciativas diferentes, dependendo do contexto em que estivermos, mas eu vou trazer aqui um panorama um pouco mais geral de como que isso tem se dado. Então, para orientar essa conversa, primeiro, pensar esse processo, né, como que essa participação se dá em processos de licenciamento apoiados em avaliação de impacto ambiental. Então, um dos lugares, um dos momentos dentro daquele processo de avaliação de impacto ambiental que o Sanches acabou de mostrar para a gente, um dos momentos em que a gente deveria ter participação pública acontecendo durante a elaboração do estudo de impacto ambiental. E aí eu não vou passar por todas aquelas etapas do processo de licenciamento, do processo de avaliação de impacto, mas vou destacar aqui alguns dos momentos desse processo em que a gente tem alguma experiência, né, na prática atual do licenciamento e da avaliação de impacto no Brasil, em que a gente tem algumas iniciativas de participação, tá? Lembrando que, assim como o Sanches acabou de falar, o ideal, a nossa referência, né, de onde chegar, o que buscar, é que essa participação ela aconteça ao longo de todo aquele processo de avaliação de impacto. Bom, mas então, dentro desse momento aqui de elaboração dos estudos de impacto ambiental, a gente tem algumas iniciativas sobretudo aqui de participação por meio de mecanismos que vão informar a sociedade, que vão promover algum tipo de consulta e, às vezes, até algum tipo de envolvimento um pouco maior com a comunidade, mas essas iniciativas, elas ficam bastante dependentes de quem é que vai elaborar o estudo de impacto ambiental, né? Então, dos profissionais que estão elaborando o estudo e dos proponentes dos empreendimentos que estão elaborando esses estudos. Fora alguma experiência mais específica de alguns estados, geralmente a gente não tem diretrizes ou algum regramento mais claro, mais específico de como essas consultas elas devem se dar ao longo desse processo dos estudos ambientais. Um exemplo que diferencia um pouco desse contexto mais geral por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, o órgão ambiental, a CETESB, tem algumas diretrizes de como conduzir esse processo, né, ao longo do estudo, mas, de maneira geral, a gente não tem isso muito bem delineado. Bom, um outro espaço aqui, e aí com um foco nesse nível de informar, quando a gente chega lá no final do estudo de impacto, né, eu já tenho o estudo finalizado, eu tenho o RIMA, e aí o RIMA ele é um instrumento que possibilita o acesso à informação, ou deveria fazer isso, né, bem como o acesso público dos documentos que compõem o processo de licenciamento ambiental. De novo, aqui a gente tem algumas falhas, alguns problemas na prática atual de como isso se dá, né? Então, questões relacionadas à linguagem que os RIMAs utilizam, dificuldade de acesso do próprio RIMA em algumas situações. Então, tem uma série de limitações, mas é um dos espaços que a gente tem um pouco melhor desenhados hoje. Um outro espaço é a audiência pública, e aí aqui eu estou indicando a audiência pública como um espaço de consulta, mas a depender de como a audiência ela é conduzida, né, o contexto em que ela se dá, às vezes nem isso ela consegue, nem essa função ela consegue desempenhar, né? Às vezes ela vai desempenhar uma função de informar, mas não, de fato, de promover um espaço de consulta. E aí, tenho certeza que tem uma série de analistas ambientais aqui do IPAAN, e certamente vocês têm uma experiência com audiências públicas muito maior do que a minha, e devem saber, né, melhor do que eu as limitações desse espaço. Então, um espaço de consulta que já está lá no final do processo da avaliação de impacto, então uma série de decisões já foram tomadas em relação ao desenho do projeto, né? Então ao projeto que está sendo proposto, então um espaço muito limitado de participação. E aí um outro espaço, e aí, de novo, vou depender do Estado, né, como é que isso está regulamentado nos Estados, mas um outro espaço que a gente poderia ter, um espaço de uma participação na forma de colaboração, são os conselhos de meio ambiente, e aqui eu estou tratando em específico
das situações em que a tomada de decisão sobre o deferimento ou indeferimento da licença ambiental, ela passa pelo Conselho de Meio Ambiente, né? Então, como o Conselho de Meio Ambiente ele deve ter participação da sociedade civil, então ele é um espaço de participação, mas, de novo, temos, né, uma série de limitações desses espaços também, por exemplo, em relação aos recursos técnicos, né, dos conselheiros que compõem esses espaços, de fato, processar as informações e compreender os impactos ambientais e sociais do projeto, do contexto em que eles estão atuando. Bom, então, aqui temos um cenário, né, um desenho aqui desses espaços que a gente tem acontecendo, né, com as suas limitações, mas uma questão importante que eu gostaria de destacar é que essas situações todas, nós estamos tratando aqui de licenciamento com apoio em avaliação de impacto ambiental. E aí a minha pergunta, esqueci de comentar uma outra iniciativa aqui, que na verdade não é geral, mas é um exemplo de um caminho, um outro espaço aqui de participação, que é uma experiência do Espírito Santo. Então, lá no Espírito Santo existe uma previsão legal de ter a criação de comissões de acompanhamento, que tem um caráter aqui de possibilitar o envolvimento da sociedade civil nesse processo. Então, essas comissões de acompanhamento, elas vão ser criadas para algumas situações específicas que se entende ao longo do processo de licenciamento que é necessário que tenha essa comissão para acompanhar os impactos efetivos, né, do empreendimento ao longo do seu ciclo de vida, e essas comissões têm participação das comunidades afetadas, né? Então, um outro espaço aqui, mas específico para esse contexto. Então, voltando, e aí minha questão agora para a gente refletir um pouco bom, e para o contexto dos processos de licenciamento em que eu não tenho avaliação de impacto acontecendo, né? Então, processo de licenciamento sem o EIA e o RIMA. Bom, e aí? O que é que temos? Será de espaço de participação pública ao longo desses processos e que tipo de participação a gente teria? Aí a coisa fica um pouco mais difícil, né? Se a gente já tem uma série de limitações para essa participação no contexto com avaliação de impacto, no contexto do licenciamento sem avaliação de impacto, aí o nosso problema é um pouco maior. E aí eu me arrisco aqui a indicar que talvez o espaço que a gente tenha seja o de acesso a documentos, e aí, lembrando que o Santos acabou de comentar com a gente, que mesmo o acesso aos documentos do processo de licenciamento, eles não são simples, sobretudo para processos de licenciamento que não têm avaliação de impacto ambiental, né? Então, para os processos de licenciamento simplificado, por exemplo, ou autolicenciamento, enfim. Então, aí a gente tem dificuldades um pouco maiores ainda. Exemplo, de novo, né, só para ilustrar aqui possibilidades de ter alguma coisa diferente acontecendo, de novo, o exemplo do Espírito Santo, que tem uma previsão legal também de ter reuniões públicas, né, com caráter consultivo para situações, para processos de licenciamento em que não tem a necessidade de um estudo de impacto ambiental, mas se entende como importante ter esse momento de promover a participação pública. Bom, e aí a minha pergunta, então, e aí só essa provocação para a gente pensar nos processos de licenciamento sem avaliação de impacto sobretudo, porque a gente tem um contexto cada vez mais intenso, né, de processos, uma predominância de processos de licenciamento que são processos simplificados, uma série de situações, inclusive, que o processo de licenciamento pode ser simplificado porque os impactos para cada empreendimento individualmente, eles têm um baixo potencial de impacto negativo, mas a gente não está olhando para o conjunto desses impactos e, no conjunto, pode ser que a gente tenha impactos cumulativos que sejam relevantes, que sejam significativos. Então, é importante a gente pensar sobre esse contexto. Pensando, então, sobre isso tudo, uma outra pergunta bom, e aí, né? O que é? Será que a nossa participação, o que temos por enquanto, tem sido uma participação efetiva? E aí trago aqui algumas referências também com base no que a literatura, uma série de pesquisas tem mostrado, indicado para a gente, que, bom, então, nós temos uma série de problemas, uma série de limitações em relação à participação, então, espaços de participação que são raros e que são tardios, então, mesmo nos contextos que o licenciamento é apoiado em estudo de impacto ambiental, muitas vezes a audiência pública ela não acontece por uma série de questões. Quando a gente tem esses momentos de participação, eles já estão acontecendo lá na frente, né, depois que o estudo já foi finalizado. As contribuições das audiências elas não são vinculativas e, em muitas situações, inclusive, não tem nenhum caráter
mais explícito de necessidade do parecer técnico responder, né, aos questionamentos que vieram a partir da audiência. O acesso à informação na fase de acompanhamento, ele é raríssimo, né? Se a gente for, eu não conheço em detalhes todos os estados brasileiros, mas dos estados que eu conheço, isso é bastante latente, né? Essa dificuldade de acessar as informações de monitoramento, da etapa de acompanhamento, é muito difícil. Uma inclusão inadequada, então, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais nesse processo de participação. Então, veio uma pergunta agora há pouco tratando sobre isso, inclusive, né? Limitações para acessar, para processar as informações, e aí aqui a gente precisa lembrar que quando nós estamos falando de participação da sociedade civil, nós estamos falando aqui de um contexto que ele é bastante assimétrico, né? Então, e aí estou falando aqui de diversas assimetrias de poder, assimetria de acesso à informação e assimetria de como processar essas informações, né? Então, o conhecimento técnico, ele provavelmente vai ser diferente entre as diferentes partes interessadas desse processo. Bom, e aí a gente tem também como resultado, né, dessa série de questões aí, uma sensação de frustração, mesmo quando se tem espaços de participação, a gente tem essa percepção, né, e essa vivência de que não resultou em nada, a tomada de decisão não foi influenciada a partir do que veio da participação, então essa sensação de frustração. E aí, bom, então, se temos esse contexto de uma série de problemas, uma série de desafios, é importante a gente pensar também, então, o que seria um outro contexto que seja melhor, que seja mais interessante. E aí eu retomo aqui a ideia de engajamento significativo das partes interessadas. Então, não é um conceito novo, mas a gente tem que cada vez mais olhar para isso de maneira mais séria. Então, o que é que a gente precisa fazer para que essa participação ela seja de fato significativa, que ela seja efetiva, que ela traga resultados que de fato sejam observados pela tomada de decisão, né? Então, uma participação que seja de fato genuína. E aí, não vou passar aqui por todos esses itens, mas eu queria destacar só algumas dessas questões, e aí eu deixo como referência também esse livro do professor Fonseca, do professor Alberto Fonseca, com outros autores, que é um documento que que é de acesso público, né? Então é possível fazer o download dele gratuitamente, e aí o livro todo vai discutir engajamento significativo das partes interessadas. Então, alguns pontos importantes aqui para a gente destacar é que essa participação que seja genuína, ela precisa ter uma participação, um engajamento que seja inclusivo, né? Então incluir todas as partes interessadas, mas principalmente que tenha uma preocupação mais específica com as comunidades diretamente afetadas, né? Então as partes diretamente afetadas. E para isso eu preciso ter um mapeamento de quem são essas partes interessadas, e isso precisa se dar desde lá do começo do processo de licenciamento, do processo de avaliação de impactos ambientais. Eu preciso ter o compartilhamento de conhecimentos e opiniões, ela precisa acontecer, então, no momento adequado, desde lá do início do processo, e essa participação permear todo aquele processo de avaliação de impacto, todo o processo de licenciamento. Preciso ter recursos financeiros adequados para isso, e aí não é barato fazer participação pública que seja genuína, não é fácil para os órgãos ambientais, mas é um desafio que a gente precisa encarar. O acesso à informação, então, também precisa ser garantido, não só o acesso à informação, mas a possibilidade de compreensão daquilo que está colocado ali, o planejamento da participação pública de maneira adequada e a transparência de como que essas questões elas são, de fato, consideradas na tomada de decisão. E aí, para resumir, então, um pouco do que são essas muitas questões que são necessárias ser observadas, né, para que a gente tenha um engajamento significativo, destaco esse trechinho aqui lá do livro que eu comentei, que vai dizer que, a menos que o processo de engajamento forneça às pessoas efetivamente ou potencialmente afetadas o conhecimento relevante, bem como o apoio para interpretá-la e situá-lo em seu próprio contexto, é provável que esse engajamento ele não seja de fato significativo. E aí fica a provocação aqui para a gente pensar, né, nas experiências que vocês têm vivenciado, se é possível chegar numa situação desse tipo e o que institucionalmente seria possível, né, seria interessante de se repensar, de se ajustar para encarar esse desafio. Bom, e aí, indo para a minha última questão, como que o licenciamento ele ou ele pode ser fortalecido com a participação da sociedade civil. E aí,
me parece que esses papéis da sociedade civil, eles podem ser tão grandes e diversos quantos forem os espaços para que a gente tenha participação civil, para que a gente tenha um engajamento mais adequado. Então, se esse processo for conduzido de maneira mais adequada, a gente aí tem então, uma série de potenciais contribuições, né, mais efetivas para o processo de licenciamento, para fortalecer o licenciamento. Então, testar a robustez das informações que estão sendo utilizadas para subsidiar a tomada de decisão, possivelmente conseguir fazer resoluções de conflito antes da decisão final ser tomada. Então, um processo de avaliação de impactos, né, e tomada de decisão, então, melhor informados, uma aprendizagem a partir das partes envolvidas, né, tanto uma aprendizagem dentro do órgão ambiental, como das comunidades que estão sendo diretamente afetadas, uma possibilidade de considerar impactos cumulativos, e aí que, de novo, né, eu acho que a gente tem, no contexto de cada vez mais flexibilização e simplificação dos processos de licenciamento, a gente não pode deixar de pensar na participação da sociedade civil nesse contexto, e aí, sobretudo, preocupada aqui com a avaliação, consideração de impactos cumulativos. Idealmente, aqui, então, a gente deve chegar, né, em melhores decisões se a gente tiver esse engajamento, de fato, acontecendo de maneira significativa, e, claro, que, por consequência, uma maior legitimidade para os processos de tomada de decisão, o que pode, né, resultar em menos processos judicializados, por exemplo. E, claro, além dessas questões todas aqui, a gente também pode pensar em outras formas de atuação da sociedade civil, que também, de alguma forma, vão visar o fortalecimento do licenciamento ambiental, e aí a gente pode pensar, por exemplo, na atuação dos movimentos sociais, né, que atuam desde sempre, né, bastante nas causas ambientais. E só para ter um exemplo bastante recente, e aí até já contemplando uma das perguntas que foi feita para o professor Sanches também, considerando, então, um exemplo bastante recente, né, da aprovação do PL, então a gente tem a sociedade civil atuando de diferentes formas, seja fazendo pressão para que as flexibilizações que estão ali colocadas sejam revistas, mas também olhando aqui em especial para a atuação da academia e de algumas organizações que têm uma capacidade técnica de fazer uma contribuição técnica muito específica, inclusive. A gente tem, então, trouxe aqui 2 exemplos, né, então, de notas técnicas discutindo essa questão, discutindo ponto a ponto os problemas que estão ali colocados. Então, a sociedade civil atuando tanto no sentido de trazer informações, de qualificar esses debates e também usando o seu poder aí de pressão. Essa nota técnica que está aqui atrás, inclusive, é uma das notas técnicas que o professor Sanches é um dos autores e que foi apoiada pela Associação Brasileira de Avaliação de Impacto e que está publicamente disponível também. E aí, pensando, né, enquanto academia, inclusive, a gente, além dessa geração de informações e de tentar trazer informações técnicas para subsidiar o debate, a gente pode pensar também na formação dos profissionais que estão atuando, né, nos diferentes campos aí que envolvem o licenciamento e a avaliação de impactos ambientais. Bom, e aí, para finalizar, eu tinha 20 minutinhos para falar, acho que eu já estou próximo desse tempo, talvez, João, se você puder me dizer. Não te ouvi. Fique à vontade para finalizar. Tá bom. Bom, então, para poder finalizar essa nossa conversa, vou trazer mais algumas sugestões e convidar vocês, na verdade, a conhecerem, se ainda não conhecem, a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. E aí eu estou trazendo aqui como uma sugestão o primeiro encontro de um ciclo de encontros que nós estamos organizando, e aí o foco são os órgãos ambientais estaduais, em especial, e esse primeiro encontro a temática foi justamente participação popular no licenciamento e avaliação de impacto ambiental. Esse material está disponível lá no YouTube também. E, além desse ciclo de encontros, a associação ela tem conduzido um grupo de estudos de avaliação de impacto, então fica o convite também para vocês, quem tiver interesse, participar desse espaço de formação que a associação tem buscado promover. E um último convite aqui,
aproveitando para divulgar para vocês do Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto, que já é o 7º congresso que a Associação Brasileira está organizando, e a temática desse ano é justamente os 50 anos de licenciamento ambiental no Brasil, novos e velhos desafios para o futuro da avaliação de impacto. Ele vai acontecer em Brasília, em outubro, então também fica o convite para vocês participarem desse espaço. E, por fim, deixo aqui meu contato, o contato da Associação Brasileira de Avaliação de Impactos, e o QR Code aqui que leva para as redes sociais, site da associação, site do evento, enfim. Então, fica o convite aqui. Acho que consegui ficar mais ou menos dentro do meu tempo, João. Então, muito obrigada novamente pela oportunidade de participar aqui com vocês. O IPAAN e todos os analistas e colaboradores agradecem sua participação aqui, tendo uma presença renomada e trazendo, de fato, uma informação e conteúdo técnico, acadêmico, com reconhecimento. Então, vamos abrir para perguntas. Vamos chamar aqui a analista ambiental, Liliane, do IPAAN também. E vou começar trazendo um questionamento, que é mais no intuito de fomentar o nosso debate. O primeiro deles é que atualmente a gente não tem, de certa forma, temos alguns arcabouços que condicionam a audiência pública, por exemplo. Mas quando chega à consulta propriamente dita, existe um certo vácuo, né, de interações e gera um ambiente institucional muito dependente da manifestação, por exemplo, de órgãos representativos, como FUNAI, como IFAM, como a Fundação Cultural Palmares. E muitas das vezes o tempo de espera desse retorno é extremamente grande e acaba, de fato, tendo uma certa paralisia na tramitação processual institucional. E o que percebemos é que muitas das vezes essas organizações que são representativas não têm uma comunicação direta com os sujeitos que representam, com os indígenas, com as associações indígenas, com os quilombolas, as associações quilombolas. E então, qual seria a alternativa para lidar com isso e até mesmo para diminuir judicializações que acabam muitas das vezes comprometendo o trabalho, porque de fato nos órgãos ambientais os analistas eles trabalham por amor, efetivamente por amor, e principalmente aqueles que vão para campo fazer fiscalização ambiental. Então, essa necessidade, de fato, de regulamentar essas consultas. A gente sabe perfeitamente que está em tramitação no Senado esse projeto de lei, né, que esperamos que ele seja, de fato, inconstitucional e que não, e da forma como está, não seja aprovado. Mas de que forma a gente poderia, alternativamente, buscar soluções alternativas para, de fato, tentar dar maior resposta a essas consultas, com o intuito de, efetivamente, ouvir os sujeitos afetados? Bom, eu acho que a questão aqui, a resposta, ela é ao mesmo tempo simples e a mais complexa possível, né? O processo ele precisa iniciar desde o começo, né? Sobretudo quando a gente está falando aqui de processo de licenciamento de empreendimentos com um alto potencial de impacto significativo. Esse processo ele precisa começar lá no início do processo, de fato, e aí o ideal, né, e aí retomando o que o Sanches já comentou também, o ideal é que esse processo de participação ele já começasse, inclusive, antes do estudo de impacto ambiental chegar para o órgão ambiental. Então, lá na etapa, em alguns países vão ter, inclusive, experiência de participação da sociedade civil na etapa de triagem, mas minimamente na etapa de escopo, né, de definição do que é que o estudo de impacto ambiental precisa fazer, o que ele precisa buscar de informação, essa participação da sociedade ela já precisa estar presente, começar a ser construída de maneira mais significativa lá no início, lá naquele momento. Se isso não se dá, dificilmente a gente vai ter alguma forma de engajamento mais significativa lá no final, porque decisões já foram tomadas, uma série de impactos, às vezes, já foram, inclusive, efetivamente
realizados, né, sobre a comunidade. Então, cria-se uma série de expectativas, uma série de frustrações, enfim. Então, acho que não tem outro caminho senão começar esse processo desde lá do início. E aí, eu reconheço perfeitamente, né, todas as limitações dos órgãos ambientais, sobretudo, né, no contexto dos estados e dos municípios, e imagino que deva ser bastante complicado de lidar com essas situações nesse contexto, né, por falta de recursos para fazer alguma coisa que seja um processo que o órgão, inclusive, às vezes entende que seria melhor, né, mas tem limitações para fazer alguma coisa diferente. Mas eu acho que sinceramente, não vejo muitos caminhos, senão os órgãos começarem a pensar instrumentos dentro da instituição, ou pelo menos diretrizes, para guiar que esse processo seja feito desde lá do início. Então, o órgão ambiental, ele é ele que vai colocar essa régua, né? Onde a partir do que a gente aceita, o que não aceita. Então, talvez uma possibilidade esteja essa, né? Pensar, então, diretrizes que o órgão consiga apresentar. Então, minimamente isso aqui tem que ser feito, orientar como é que essa participação ela deve ser feita. E não é simples, mas é necessário. Eu não estou te ouvindo, João, acho que o microfone está fechado. Então, aproveitando o ensejo também, além deste, né, sabendo que da sua especialização na seara de licenciamento, nós temos agora um contexto de inserir a mudança climática como uma temática no escopo do licenciamento. Contudo, entretanto, também temos a mesma questão. Temos ainda uma ausência regulamentadora ou diretrizes, principalmente para a questão de inventário de emissões, que de fato tem metodologia padrão, ou talvez alternativas de metodologias padrão, e segundo, as metodologias de compensação de emissões, né? Por exemplo, o IPAN já pede o inventário de emissões dos empreendimentos. Contudo, a gente percebe que tem essa carência metodológica quanto à compensação de emissões. E assim, no seu ver acadêmico, enquanto presidente da ABAE, né, que possível diretrizes podem ser pensadas também para tentar dar um melhor direcionamento nesses licenciamentos? Especificamente pensando em protocolos, em metodologias para compensação, não é minha área de pesquisa, então não vou conseguir dar uma resposta mais específica para vocês em relação a isso, mas um caminho que pode ser possível, né, sobre quando a gente está tratando dessas situações que são, de algum modo, novas para o processo, ter um acompanhamento mais próximo do órgão ambiental em relação a essas primeiras iniciativas, né? Então, tenho certeza que em outros momentos vocês passaram por alguma situação similar, quando alguma tipologia de empreendimento que é nova para aquele contexto, e aí tem que começar a fazer um teste e acompanhar mais de perto para ver o que é que funciona. Então, talvez um caminho possível possa ser esse, enquanto não tem uma regulamentação melhor estabelecida, mas que também, acho que isso é importante, né, não ignorar a necessidade de que essas questões elas sejam abordadas. Não é porque a gente ainda não tem uma regulamentação que a gente pode ignorar aquela temática, ignorar aquela situação. Então, talvez essa seja uma possibilidade. Infelizmente, não consigo contribuir de maneira mais específica, assim, em termos de protocolos, porque, de fato, essa não é minha área. Conheço muito pouco para contribuir especificamente. Não, e até assim, no sentido assim de estimular, né? Por exemplo, poderiam, por exemplo, a BAE começar a articular pequenos encontros ou pequenos seminários técnicos, porque para a gente é de grande valia ter uma participação direta da BAE e marcando presença conosco, né? Exato. E assim, temos aqui uma outra pergunta aqui que é direcionada para o IPAN, e a pergunta é de Ticiânia Oliveira. Ela diz o seguinte: considerando o tamanho continental da Amazônia, como o IPAN atua nos municípios onde não tem centros multifuncionais, considerando
A falta de estrutura física e técnica das secretarias municipais de meio ambiente. Oi, tô conseguindo me ver? Sim. Para os municípios que não têm centros multifuncionais, se são próximos aos municípios que possuem centros funcionais, o ideal é que eles se desloquem para lá para fazer o encaminhamento da documentação para ser protocolada e encaminhada ao IPAM-SED. Não sendo possível, a única forma ainda hoje é o encaminhamento ao órgão estadual para fazer dar a entrada da documentação para iniciar o processo do licenciamento. Essa é a razão porque nós estamos buscando a descentralização e de maneira inicial, regional, tentar descentralizar ao menos a recepção da documentação. Agora, o acesso do órgão ambiental aos municípios se dá de acordo com o planejamento das vistorias, das ações de fiscalização, que ocorrem de acordo com as demandas que são encaminhadas para cada setor dentro das suas respectivas ações de gerenciamento. E agora nós estamos, como foi falado também, as ações de mutirão, que também elas são uma estratégia de a gente chegar a esses municípios que são muito demandados, que têm muita procura, mas que não têm acesso até a capital. Então, os mutirões estão sendo uma excelente estratégia de o IPAAN chegar às regiões mais distantes. Perfeito, Liliane. Então, agradecemos, né, a participação dos palestrantes e dos participantes do webinário. É o primeiro webinário que o IPAM promove. Eu creio que talvez a gente tenha tido resultados positivos. Agradecemos aqui a presença da professora Anne Caroline, né, aqui presidente da ABAE, prestigiando o nosso evento. A analista Liliane Martins, que também tem contribuído, e representante do IPAM, inclusive o Estado do Amazonas criou um comitê de enfrentamento aos eventos extremos. E a Liliane faz parte também do comitê técnico-científico que está auxiliando esse comitê de enfrentamento. Então, para nós é muito significativo a participação e as contribuições vindas dos senhores. Com certeza nós vamos ter outras oportunidades, especialmente para eventos mais técnicos, com pautas mais específicas. E com certeza esse estreitamento cada vez mais com a BAE para nós vai ser extremamente positivo. Então, abra assim as palavras finais para cada uma das palestrantes. Como membro da casa, eu peço para a Anne também fazer suas palavras. Não, só gostaria novamente de agradecer, então, a oportunidade de participar. Para a BAE é uma honra poder participar desses espaços de debate, de formação, e novamente coloco a associação à disposição para trabalhar em conjunto. A ideia nossa, né, de criar o ciclo de debates com os órgãos ambientais é justamente com essa perspectiva de formação mesmo, de ter condições de discutir temas específicos com os órgãos, compartilhar experiências entre órgãos, né? Eventualmente algum órgão já está atuando em alguma questão que é nova para um outro estado. Então, nossa intenção justamente é essa de possibilitar esses espaços de formação e de discussão mesmo. Então, estamos à disposição para trabalhar em conjunto. Muito obrigada novamente pela oportunidade de passar essa manhã com vocês. Nós também, como corpo técnico, agradecemos a participação da sua e dos demais, né, que não puderam estar até o final, mas que deixaram a sua contribuição. Eu espero também ter podido apresentar o IPAAN na sociedade, mostrar o que o IPAAN faz, apesar das suas limitações, apesar do pequeno corpo técnico, existe uma equipe que realmente é determinada, como o João falou, tem muito amor envolvido aí, mas a gente realmente espera
um fortalecimento desse quadro, dessa condição, para que o setor produtivo ele possa ser desenvolvido, mas com relevância, né? com a devida regularização ambiental, que ele seja realmente um contribuidor para a sociedade, mas dentro dos padrões ambientais que vão ajudar a sociedade. E nós estamos aqui para isso, para orientar, também para fazer as ações necessárias de correção, de repreensão, porque esse é o papel do órgão ambiental. É inevitável, nós temos que cumprir a lei, é a missão do IPAAM, ser o órgão executor da política ambiental, e a política é de licenciamento, de educação, mas também de repreensão aos danos ambientais. E essa missão nós temos cumprido. Então, eu agradeço ao João por esse ambiente aqui de ensino, de compartilhamento de informações. Parabenizo a iniciativa, é a primeira, espero que sejam muitas do IPAAM, e que outras pessoas, quem sabe a Anne retorne, e outros ambientes de debate a gente possa criar para que, fortalecidos com o conhecimento, a gente também avance no fortalecimento da aplicação da legislação ambiental no estado do Amazonas. Muito obrigada. Alguns avisos serão disponibilizados a todos os palestrantes certificados e os participantes também. As apresentações também serão divulgadas em formato PDF. Agradecemos a todos por participarem e damos por encerrado esse webinário. E feliz Dia do Mundial do Meio Ambiente a todos. Que a gente lute cada vez mais pela conservação e proteção da nossa biodiversidade, por um licenciamento ambiental justo e democrático e pelo que esse projeto de lei não consiga ter sucesso, que seja uma lei geral de licenciamento ambiental que traga de fato fortalecimento e melhoramento do licenciamento. Bem, bom dia a todos.